Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Newton Conejeiro e quero agradecer a Deus, a todos os nossos inscritos e dizer que se você ainda não é um inscrito, que você possa se inscrever em nosso canal e ativar aí o sininho para receber as nossas notificações. Estaremos orando nesse momento e falando sobre o lado histórico da carta aos Filipenses. Querido Deus e querido Pai, queremos te louvar, bendizer e honrar o teu santo nome. Queremos pedir a tua bênção a todos os nossos inscritos, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, tão somente a eles e também a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Pai, te louvamos e te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, quando Paulo escreve esta carta aos Filipenses, ele está preso em Roma. Desta prisão de Roma, ele escreve 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Esta carta ela foi escrita aproximadamente no ano 55 a 62, e nós vamos entender que Filipe II, pai de Alexandre o Grande, ele subiu ao trono em 359 a.C., na Macedônia. Em sua própria honra, ele deu o nome de Filipos. Ele estabeleceu um exército modernizado com cavaleiros bem armados também. Filipe II, ele explorou as minas de ouro, era uma cidade riquíssima em minério, né? E também ele pode ter sido o autor da frase que dizia que um jumento carregado de ouro, ele poderia tranquilamente atravessar qualquer muralha e qualquer fortaleza, desde que ele estivesse carregado de ouro em cima. Deu para entender aí que a corrupção também imperava naquele lugar. 2 séculos depois da fundação, Roma conquistou Filipos e dividiu em 4 distritos políticos. No ano de 146 a.C., a Macedônia tornou-se uma das 6 províncias governada por Roma. Logo depois foi convertida em colônia romana e denominada Colônia Júlia Augusta Vitris Filipenses. Havia uma estrada que ligava Roma a Filipos, a famosa Via Ignácia, e também a Via Ápia, feitas em pedras da largura aproximadamente de 2,30 de largura por 2,50. Eles falavam latim e politicamente era governada por Roma, né? A política era romana, e culturalmente ali de cultura grega. Nós vamos entender também que os habitantes de Filipos, eles desfrutavam de alguns privilégios, né, chamado jus itálico. Que privilégio eram esses? Eles não pagavam impostos e tributos, e também eles não poderiam ser espancados em praça e sem um devido julgamento, né? Então eles tinham esse foro privilegiado. Esses oficiais de guerra que terminavam ali o seu período militar em Roma, era dado ali um prêmio para eles, vamos dizer assim, uma honra para eles, né, um descanso sido levado a esta cidade. Dali eles tinham suas terras, compravam suas fazendas, se estabeleciam ali, tinham toda aquela mordomia, todo aquele amparo de Roma. E também com isso, o que acontece? Roma também fortalecia as suas divisas, né, as suas fronteiras, levando esses veteranos, esses oficiais de guerra que terminavam ali o seu período militar em Roma, eles se estabeleciam ali em Filipos. Eles se vestiam como romanos, muitos deles, a maioria deles eram realmente romanos, não é? Então, ali eles ficavam ali tranquilamente, sem problema nenhum, ao mesmo tempo fazendo ali a proteção do grande império romano da época. Quando Paulo escreve esta epístola, como nós já dissemos, ele estava preso, de sua primeira prisão, e do capítulo 1 ele vai dizer o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Percebe aí que já havia um presbitério que governava a igreja de Filipos. Já tinha presbíteros e já tinha também diáconos a serviço do Senhor. Versículo 2: Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Era
esta carta foi escrita como a carta de amor do apóstolo Paulo àquela igreja que tanto amava também o apóstolo Paulo. Nós falamos de Atos 16, que quando ele chega até a Macedônia, nós falamos isso aí, tem um vídeo gravado sobre isso. Vai mostrar ali que Filipos, por ser ali uma região que havia poucos judeus ali, não havia uma sinagoga, né? Não havia sinagoga ali. Por que será? Porque se nós for olhar um pouquinho a história, nós vamos ver que Cláudio, quando era imperador de Roma, o que aconteceu? Ele expulsou os judeus de Roma. Então, os judeus não eram aqueles moradores muito bem-vindos ali. E nesse momento, quando Paulo chega ali, Paulo e Silas, né, Timóteo também, Lucas também acompanha eles, mas a história vai mostrar, vai marcar Paulo e Silas. Eles vão até aquele rio e encontram ali Lídia, juntamente com algumas mulheres, fazendo oração. Eles tinham por costume orar nas margens do rio, que ali estava fora dos portões. E nós vamos entender que, conforme nós já dissemos, Jesus salva Lídia, toda a sua casa. No caminho, Deus liberta aquela jovem daquele espírito de adivinhação, era o chamado, um espírito ali de Piton, misturado com a mitologia grega, que falava sobre uma grande serpente, ou até mesmo um grande dragão, certo é que era um espírito de adivinhação. E Paulo repreendeu aquele demônio, aquela jovem foi liberta. Essa confusão, os donos daquela jovem, o qual explorava ela, foi que acusou Paulo e Silas de estar colocando ali costumes de judeus sobre eles por ser cidadãos romanos. Mas na verdade foi porque eles perderam o lucro que aquela jovem escrava de Satanás dava àqueles senhores. Então, por isso que Paulo e Silas foi levado ali à prisão, né? E levaram aquela surra de vara e colocados ali no cárcere interior. Mas tudo aquilo foi plano de Deus, porque justamente Deus queria salvar ali o carcereiro com toda a sua casa. Eles levaram surras de vara, eles apanharam, eles não tiveram um julgamento digno ali, e depois que foram descobrir que, através de Paulo, que eles eram cidadãos romanos, né, foi que aí que eles temeram, porque eles violaram a lei ali de Filipos, eles violaram a lei romana pelo fato de Paulo ter dupla cidadania ali, tá certo? Então, esta é um pequeno resumo, vamos dizer assim, do pano de fundo de como era aquela comunidade ali em Filipos, aquela comunidade de crentes fiéis a Deus, que muito ajudou o apóstolo Paulo nas suas missões, nas suas viagens missionárias. Eles ajudavam Paulo ali financeiramente, apoiavam a obra missionária de uma forma maravilhosa e extraordinária, né? Quem visitasse aquela cidade de Filipos, quem fosse ali poderia contemplar aquela visão maravilhosa, né, do mar Egeu, com todas as suas ilhas, mas o foco não estava na beleza da natureza ali, tá? Mas o foco principal foi levar a gloriosa palavra até aquela colônia romana, para a glória de Deus. Sendo assim, deu para nós entendermos um pouquinho sobre esse lado histórico de que a situação ali, a implantação daquela igreja não foi muito fácil. Ela nasceu debaixo de varadas, debaixo de açoites, debaixo de prisões, mas o nome de Jesus Cristo foi glorificado e está sendo glorificado por tudo. Amém? Nós estaremos orando nesse momento e no próximo vídeo nós estaremos entrando assim no capítulo 1 da carta aos Filipenses. Querido Deus, querido Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós. Seja conosco, abençoa todos os Teus filhos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.